Paz do Senhor, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje a nossa lição é a lição 4 e o título é Vencendo as Injustiças da Vida. O nosso texto de referência fica em Gênesis 41, de 9 a 13, e diz assim: Então o chefe dos copeiros disse ao rei: Chegou a hora de confessar um erro que cometi. Um dia, o Senhor ficou com raiva de mim e do chefe dos padeiros e nos mandou para a cadeia, na casa do capitão da guarda. Certa noite, cada um de nós teve um sonho, e cada sonho queria dizer uma coisa. Lá na cadeia estava com a gente um moço hebreu, que era escravo do capitão da guarda. Contamos a este moço os nossos sonhos, e ele explicou o que queriam dizer. E tudo deu certo exatamente como ele havia falado. Eu voltei para o meu serviço e o padeiro foi enforcado. Então aqui é um trecho, de quando o faraó ele teve, os sonhos lá das 7 espigas, das vacas magras, das vacas gordas, e ninguém conseguia decifrar o que eram esses sonhos, ninguém conseguia entender o que eram esses sonhos. Então o copeiro lembrou que na prisão que José tinha decifrado os sonhos do padeiro e dele, e que José poderia ajudar Faraó na interpretação dos sonhos que o Faraó teve. E aí ele foi lembrado, porque José pediu para que eles se lembrassem dele, mas tanto um quanto o outro se esqueceram. Mas neste momento, o copeiro fala, preciso medir o meu erro, mudar o meu erro, porque eu esqueci, que José pediu para ele se lembrar dele e eles esqueceram. O versículo do dia diz assim: O copeiro mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Gênesis 40, 23. Ao longo da vida, José ele teve a infelicidade de experimentar diversas vezes injustiças, tanto por parte de familiares quanto de pessoas inescrupulosas. Então é a questão dos irmãos dele, tudo que os irmãos dele fizeram eles passar, e também da mulher de Potifar, quando ela fez a calúnia contra ele. E dentro de todas essas adversidades, essas dificuldades, José, ele guardou o quê? A fé em Deus, e por isso ele foi honrado, Então José, ele não murmurou, ele não desistiu, ele não ficou nervoso, ele não quis se vingar, não, ele se manteve na dele, ficou com fé em Deus e permitiu que Deus resolvesse para ele todas as situações. Crescendo diante das injustiças. Infelizmente, nós não temos como evitar ações ou levante das pessoas contra a nossa vida. A gente não tem como controlar as pessoas, e nem controlar o que elas falam, o que elas fazem, o que elas pensam. Mas nós podemos escolher como que nós vamos enfrentar essas injustiças que acontecem com a gente. José, ele não se revoltou, ele não se desviou, ele não se vingou de todas as pessoas que fizeram mal para ele. Ele foi o quê? Ele foi sábio e confiou em Deus e entregou a ele os seus problemas. E quando a gente entrega os nossos problemas na mão do Senhor, tudo é resolvido da melhor forma possível, porque quem resolve é Deus, e Deus ele resolve da melhor maneira para nós, da maneira em que nós vamos ser honrados, da maneira que tudo vai ser resolvido na paz, não vai ter mais brigas, mais confusões, não, tudo vai ser resolvido da melhor maneira possível. Os irmãos de José o aborreciam pelo fato dele ser mais amado pelo pai deles, que era Jacó. E lá na literatura, na raiz do verbo aborrecer, no texto original, traz a ideia de odiar a ponto de tratar com desdém e hostilidade. Ou seja, os irmãos de José tratavam ele, não falavam com ele, debochavam dele, eles chegavam, os irmãos saíam. Era assim que era a vida de José com os irmãos dele. Então a convivência com os irmãos dele era insuportável, era muito difícil. Mas o que aconteceu? José, ele não se deixou abater, ele não se deixou levar, porque ele sabia que Deus era o juiz dele. Porque se ele revidasse, se ele brigasse, se ele quisesse se vingar dos irmãos, tudo ia ser muito complicado na vida dele. José,
Ele era uma pessoa pacífica. Ele não revidava o que os irmãos dele faziam. Ele tinha o entendimento de que quando alguém toca em quem é escolhido do Senhor, Deus toma a frente. Em Zacarias 2:8 diz assim, que aquele que toca nos justos toca diretamente na menina dos olhos de Deus. Então José, ele tinha esse entendimento. Então o que aconteceu? Ele não deixou que tudo aquilo que os irmãos faziam com ele, tudo aquilo que os irmãos dele aprontavam com ele não deixou se abater. Porque se ele revidasse, a vida dele poderia ser muito diferente. A confusão poderia ser maior, enfim, podia acontecer vários problemas muito maiores na família de José. Então ele se manteve na dele. Ele foi levando e deixou Deus trabalhar por ele. E é isso que nós devemos fazer, deixar Deus trabalhar por nós. Porque quando Deus trabalha por nós, Ele trabalha da melhor maneira possível. Olha só, o caráter de José, mais uma vez, estava sendo colocado à prova quando ele foi tentado pela mulher de Potifar. Então, mais uma vez, ele estava sendo tratado. Alguns anos, enfrentava a inveja dos irmãos. E agora ele teria que conviver com as mentiras de uma mulher que foi ferida pela rejeição. Porque quando ela viu que José não queria ela, o que ela fez? Não vou sair por baixo, vou lascar ele. Então o que ela fez? Foi lá e falou que José tinha tentado contra ela e que ela gritou porque ela não queria. E ele, quando viu que ela gritou aí, que ele saiu correndo, e era tudo mentira. E é impressionante quanto a nossa estrutura se fortalece quando acontecem esses problemas. Porque quanto mais problemas a gente passa, quanto mais situações extremas acontecem, mais parece que a gente fica mais forte, a gente fica com mais sabedoria para lidar com certas situações. Porque se a gente já passou, a gente vai saber como lidar. É assim que funciona. Então, o que acontece? Nós não podemos se deixar levar, não podemos cair na pilha daquelas pessoas que estão indo contra nós, se levantando contra nós, nos caluniando. Não. Quem nos garante, quem é nosso advogado, quem vai mostrar que nós estamos certos e aquela pessoa que está nos caluniando está errada é Deus. E Ele vai mostrar da maneira que nós não vamos sair por baixo, Ele vai nos honrar naquela situação. Às vezes nós passamos por alguns momentos que são incompreensíveis. A gente nem acredita que está acontecendo aquilo na nossa vida e nem o porquê daquilo. Mas nós precisamos ter na nossa consciência, a gente precisa entender que o quê? Que Deus, Ele tem propósitos bem definidos em nossas vidas. Então, se a gente está passando, tem um propósito do Senhor nisso. É para nos deixar mais forte para uma situação mais lá na frente. É porque Deus tem um propósito de tratar com a gente nessa área, porque lá na frente nós vamos fazer uma certa coisa que precisa ser tratada dessa área antes. Sempre tem um porquê, sempre tem algo que Deus quer trabalhar para poder fazer alguma coisa da obra dele em nossas vidas. Isso é sempre, gente. A Bíblia diz que a justiça divina é como trapos de... A Bíblia diz que a justiça humana é como trapos de imundície diante de Deus. Então, infelizmente, existem pessoas que tomados por um desejo enorme de ir lá e resolver com as próprias mãos. Não, eu vou resolver, deixa comigo, eu vou fazer do meu jeito. Não vou esperar. Mexeu comigo, agora vai se ver comigo. E acaba confiando na justiça terrena. E o que acontece? A justiça terrena, ela é falha. E muitas das vezes a pessoa sai como prejudicada, mesmo ela estando certa. Só que se as pessoas confiassem mais na justiça divina do que na justiça terrena, as coisas dariam muito mais certas. Então, o cristão, ele precisa aprender a esperar em Deus. E somente Deus sabe como fazer justiça aos seus servos. Então o cristão tem que saber esperar em Deus. Se Deus falou, não põe a mão, não põe a mão. Se Deus mandou, fica quieto, fica quieto. Se acontecer uma situação e você sair como errado, mas você está certo, põe na mão do Senhor. Ele vai fazer essa situação virar, mostrar que você está certo, que a pessoa está errada e você vai ser honrado. Nós vamos, analisando a história de José, nós percebemos que demorou aproximadamente 13, prestem atenção, 13 anos para que Deus
fizesse justiça e trouxesse a historinha que os irmãos de José contaram para o pai, a verdade. Então, lá os irmãos de José falaram que ele tinha sido atacado por um animal selvagem, e foi, e acharam a capa dele, tal. E aí o pai de José acreditou nisso. E depois de mais aproximadamente 13 anos é que foram saber a verdade, é que o pai de José foi saber a verdade, e aí a história foi contada como realmente aconteceu. E quando nós entregamos a Deus a vida daqueles que nos fazem mal, nós compreendemos o quê? Que Deus sabe quando e como fazer justiça. Porque, galera, naquele momento que José estava como governador do Egito e os irmãos estavam lá, ajoelhados perante ele, assim como tinha acontecido no sonho que José teve há muitos anos atrás, antes de tudo isso acontecer, ele foi honrado. Então, os irmãos estavam lá, prostrados, se humilhando, pedindo comida, e José era governador do Egito. Então, Deus sabe como resolver e quando resolver a situação. Olha só, a Bíblia afirma que Deus é o juiz justo. Nós vimos nos versículos dessa semana. E nele não existe o quê? Injustiça. Nós precisamos estar conectados com Deus através do quê? Da oração. Para quê? Para pedir ajuda a Ele, que nos livre do que? Da amargura, pra gente não ficar com raiva daquela pessoa que fez mal pra gente, pra aquela pessoa que falou mal da gente, pra aquela pessoa que caluniou a gente. Por mais difícil que seja, porque a gente é ser humano, e por mais que a gente fala, eu não acredito que essa pessoa falou isso de mim, eu não acredito que essa pessoa inventou essa história, não, eu vou lá tirar satisfação, eu vou lá resolver. Você sai como errado. Você ainda sai como errado. Mas ela colocou palavras na minha boca, eu não disse isso. Você sai como errado se você for mexer com a sua própria mão. Coloca no Senhor. Entregue na mão dele. Olha só, José, ele preferiu esperar a justiça divina a praticar a justiça com as próprias mãos, mesmo quando ele tinha autoridade e poder para tal. Porque, se ele quisesse prender os irmãos dele lá no Egito, quando eles chegaram lá pedindo comida, quem leu a história, sabe, o que José, das moedas, quando eles foram pedir comida, depois a taça de prata no saco de Benjamim, enfim. Se ele quisesse, ele tinha prendido todos os irmãos dele lá no Egito. E pronto. Eu vou me vingar de todos, fizeram mal comigo, agora vocês vão se ver comigo. Não, ele se manteve na dele e esperou Deus fazer o trabalho. Em todas as injustiças sofridas por José, a única testemunha que ele tinha ao seu favor era o próprio Deus. E quer outra testemunha? Se Deus é sua testemunha, meu filho, você não precisa de mais ninguém. Ninguém. Os seus irmãos jamais contariam a verdadeira história. Nunca que eles vão falar que eles que venderam, eles jogaram José numa cisterna. Não, a gente vendeu, agora a gente nem sabe onde está. Não, eles não iam levar essa culpa para eles. A mulher de Potifar, tão pouco, assumiria a culpa dela. Você acha que a mulher de Potifar ia falar pro marido, não, é mentira, eu que quis pegar José, o José não me quis, eu inventei essa história? Ela nunca ia falar a verdade. Mas José, ele confiou no juiz de toda a terra, que era Deus. E existem momentos e situações em nossa vida em que somente Deus pode entrar com a providência e fazer justiça. Tem situações que se a gente pôr a mão, dá errado. Então tem que esperar Deus fazer a justiça dele, porque aí vai dar certo. A ficha judicial de José, quando José foi preso, não impediu de ocupar um dos maiores cargos do Egito. Se não fosse Deus, gente, vocês acham que José ia ser o governador do Egito? Não, mas foi Deus quem colocou ele lá e honrou ele perante tudo que José passou, porque ele se manteve fiel ao Senhor e ele não pôs a mão dele onde não era para pôr. Podem tentar macular a nossa história, mas o precioso sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. 1 João 1,7. Então deixa Deus fazer, galera. A Bíblia diz que horrendo é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus 10:31. Todos aqueles que se levantam contra os santos do Senhor experimentarão o peso da mão de Deus. O grande desejo de Deus é a salvação de todos os homens, mas se não se arrependerem, receberão castigo pelas injustiças cometidas. Então, gente, pode demorar o tempo que for. Pode demorar, mas a justiça do Senhor vem.
e ela vem pesada para aqueles que mexem com aqueles que são dele. Então não se preocupe, se você está passando por alguma situação na sua vida, algum processo que você moveu, alguma coisa que aconteceu, você está sendo caluniado, estão se levantando contra você, coloca na mão do Senhor e Ele vai fazer o melhor para você. Olha só, quando José se dá a conhecer a seus irmãos, o passado vem à tona e agora os seus irmãos teriam que contar toda a verdade para o pai deles. Então assim, a mentira dura por um tempo. Estão contando alguma mentira sobre você? Relaxa. Essa mentira vai estar sendo falada por um tempo, mas a verdade vai vir à tona. E aí vocês imaginam como foi angustiante para os irmãos de José, porque eles conviveram com a mentira a vida inteira, tendo que sustentar essa mentira deles. E agora eles têm que contar a verdade para o pai deles. José está vivo, é governador do Egito, porque a gente vendeu, porque a gente fez isso, porque a gente fez aquilo. Eles achavam que eles poderiam resolver um problema criando muitos outros. Tomados pelo medo, eles esperavam uma vingança por parte de José. A gente agora tá lascado, José vai acabar com a gente. Não, mas José fez totalmente o contrário disso. Olha só, José ele se posicionou, chamou-lhes a responsabilidade e lhes ofereceu oportunidade de arrependimento. O perdão que foi liberado por José e o arrependimento de seus irmãos possibilitaram o reencontro da família. Se José tivesse se vingado, talvez ele não poderia se reencontrar com o pai dele e com toda a família. Se os irmãos não tivessem se arrependido, também não teria esse reencontro, mas tudo se encaixou. Por quê? Porque foi tudo feito no momento em que era do agrado de Deus, porque Deus fez tudo no momento dele. A mulher de Potifar, com seu ego ferido, ela, por ter sido rejeitada por José, no caso, ela causou grandes problemas e grandes feridas para José. Mas a justiça divina também chegou para ela. Restou o quê? A mulher ter que conviver com um marido que não confiava mais nela e ela teve que presenciar a ascensão de José. O escravo que estava sentenciado lá na prisão agora é governador do Egito. As atitudes sinceras de um servo fiel acumulam brasas de fogo na cabeça de seus ofensores. Romanos 12, 20. A gente pode observar que Que o primeiro sentimento que surge diante de uma injustiça, isso é em todo mundo, porque ninguém é santo, é o sentimento da vingança. Ah não, agora vai ver. Só que em Tiago 1,20 diz que a ira do homem não produz justiça de Deus. A Bíblia apresenta inúmeros versículos que mostram a aversão, ou seja, que Deus não gosta, do que mostra a injustiça. Então Deus, ele não gosta da injustiça. Deus não vai deixar você injustiçado. Em Salmo 5,4 está escrito o quê? Que Deus não tem prazer com a injustiça. Então significa o quê? Que o nosso Deus, ele não vai deixar você nessa situação. Ele vai resolver essa situação para você. Jesus, no Sermão da Montanha, ele fala que os que têm fome e sede de justiça, além de serem bem-aventurados, serão fartos. Então Jesus exalta o anseio, o desejo daqueles que, diante das injustiças, anseiam presenciar o reino de Deus. Os discípulos de Jesus, nós, no caso, nós convivemos na atualidade com a corrupção, com a injustiça, com a fome, com a miséria. E esses sentimentos de empatia levam a gente a agir pelo próximo. Então, que a cada dia a gente venha clamar para que o reino de Deus venha sobre nós e que possamos entregar os nossos ofensores, as pessoas que estão nos caluniando, que estão fazendo a nossa vida ficar difícil, dificultando, se levantando contra a gente venha entregar eles a Deus. Assim como Jesus disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Que nós venhamos também a fazer isso. Conclusão: José não permitiu que o ressentimento e a mágoa o conduzisse à vingança. Ele se manteve fiel a Deus, aos seus princípios e tornou-se um herói da fé. Então que hoje nós venhamos entender
que aqueles que se levantam contra nós, aqueles que tentam passar a perna na gente, ou que passaram a perna, que estão mentindo sobre a gente, colocando palavras na nossa boca, enfim. A gente vem entregar nas mãos do Senhor e esperar que Deus faça justiça. E onde há mentira, vai se mostrar a verdade. Onde há injustiça, vai ser feita a justiça. Amém? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem falar alguma coisa, podem me procurar. Estou aqui para tirar dúvidas de vocês. Amém? Que Deus abençoe. Até o culto à noite.